Capítulo 728 O rugido do urso gigante no norte. Como é que porque você não está morto? O lendário príncipe Gumi de Leão ficou surpreso e ele não podia acreditar em seus olhos. Sob os poderosos ataques dos canhões mágicos, o zenitiano sujo a seus olhos não morreu. Ele é um demônio que não pode ser morto. Poderia. Nesse momento, um pensamento aterrorizante apareceu na mente do príncipe Gumi como um raio. Será que você já avançou para a classe Sol? Como isso é possível? Gumi gaguejou enquanto perguntava a Fei. Agora, ele percebeu que seu corpo estava sendo bloqueado por uma força invisível, e ele nem conseguia se mover. Bingo! Você adivinhou certo. Infelizmente, não tenho uma recompensa para você. O sorriso de Fei nos olhos de Gumi já parecia o sorriso do ceifador. Nesse ponto, Fei não precisava mais esconder seu poder. No começo, Fei tentou ser discreto e suprimir seu poder na batalha nos arredores de São Petersburgo. Na realidade, mesmo que ele não tenha tentado suprimir seu poder, outros talvez não consigam captar seu nível de poder. Afinal, seu poder se originou de sua força física insana e não era energia guerreira nem energia mágica. Como outros não estavam familiarizados com seu tipo de poder, era muito fácil subestimar o rei. Como resultado, toda vez que os inimigos pensavam que enviaram as pessoas certas para cuidar do rei, na verdade estavam enviando seus mestres para o facão de açougueiro nas mãos de Fei. Caso contrário, Fei não seria capaz de matar com sucesso tantas elites da classe Lua consecutivamente. Durante a batalha de hoje, Fei usou uma técnica única documentada na espada do Rei Demônio. Desde que ele praticou por um bom tempo, ele foi capaz de usar essa técnica para copiar e imitar todas as técnicas de combate abaixo da classe Sol, desde que ele a visse sendo usada uma vez. Embora as versões de imitação das técnicas fossem apenas parecidas na aparência, o poder das versões de imitação era muito maior que o original. Portanto, todos os oponentes de Fei hoje ficaram chocados com o que viram. Sem dúvida, a capacidade do rei de Chambord de permitir que seus oponentes experimentassem seu próprio remédio se espalharia na região de 500 mil quilômetros ao redor de Zenith, e todos na região ouviriam seu nome. Nesse ponto, Fei não precisava mais agir de forma discreta, já que seus oponentes nunca o subestimariam novamente. Um pouco mais longe, sons altos de corneta, bem como tambores de guerra, ressoavam em São Petersburgo. Zenitianos gritavam e os cavalos rugiam. Os portões dos 4 lados de São Petersburgo, trancados por mais de 30 horas, foram totalmente abertos. Sob a liderança do deus da guerra de Zenith, os soldados zangados e famintos por batalha de Zenith saíram da cidade assassinos como raias de inundação negra. Contra-ataque. Finalmente, foi a vez dos zenitianos de contra-atacar. Este foi o rugido do grupo fraco. As pessoas que estavam sendo reprimidas agora estavam revidando. Essa era a raiva do urso gigante no norte. De fato, Fei nem se apressou e matou o príncipe Gumi de Leão, que estava em pé na frente dele. Em vez disso, ele coordenou com os esforços de contra-ataque das forças militares de Zenith. Ele flutuou lentamente para o céu e liberou seu verdadeiro poder. Quando o poder divino apareceu neste mundo, brilhantes chamas douradas queimaram ao redor do rei e se expandiram em um vasto mar de energia crescente. As luzes majestosas e sagradas envolveram todos os campos de batalha em torno da capital de Zenith, e a São Petersburgo branca ficou tingida em uma gloriosa cor dourada. Várias pessoas ficaram impressionadas com essa cena nos campos de batalha. Milhões de pessoas olhavam para aquela figura dourada no céu como se fossem seguidores leais que olhavam para seu Deus. Uma imagem de um guerreiro bárbaro gigante com centenas de metros de altura apareceu atrás de Fei. Este era o rei imortal dos bárbaros, Bucatus. Exceto pelo rosto um pouco vago, todo o resto era vívido e realista. Como um deus da batalha antigo, o rei imortal estava usando o conjunto de itens Immortal Kings e levantava o triturador de pedra, Immortal Kings. Ele parecia um Lorde invencível que dominava o universo. Lorde da classe Sol.
Esse era o poder da classe Sol. Os lordes da classe Sol estavam perto de serem deuses, e as pessoas comuns tremiam de medo ao estar perto deles. Enquanto Fei mostrava sua verdadeira força, o impulso dessa batalha foi instantaneamente revertido. Até os idiotas sabiam o que significava quando os Zenitianos tinham um Lorde da classe Sol ao seu lado. Afinal, Lorde da classe Sol era sinônimo de invencibilidade. Com um deus de batalha sem paralelo aqui, São Petersburgo se tornou uma fortaleza que estava perto de ser impossível de conquistar. Mesmo se 10 vezes os soldados estivessem aqui, eles não poderiam destruir o Império Zenith. Os mestres da classe Sol estavam além do reino dos mortais. Vivas estrondosos soaram instantaneamente dentro da capital de Zenith. Os cidadãos comuns que viviam na cidade estavam ansiosos, pois não sabiam quando a catástrofe aconteceria, mas agora estavam tão felizes que muitos deles choraram. Vendo aquela figura dourada como o sol no céu, eles sentiram o calor e sabiam que o infortúnio os havia deixado, e os invasores seriam punidos. Os soldados e comandantes das várias legiões de Zenith planejavam batalhar até a morte, e seu sangue começou a ferver ao ver isso. Até os soldados mais tímidos se tornaram guerreiros destemidos sob o brilho daquela luz dourada. Centenas de milhares de soldados de Zenith liberaram subitamente centenas, se não milhares de vezes o seu poder. Não importava para onde foram as ondas de inundação negra, ninguém se atreveu a enfrentá-los de frente. Por outro lado, as tropas unidas que invadiram Zenith estavam tentando se defender no início quando Zenith lançou o contra-ataque, mas agora quase todos os soldados e comandantes estavam aterrorizados. O moral deles caiu no fundo do poço. Embora as equipes de supervisão tenham matado muitos soldados que fugiram, eles não conseguiram parar o impulso da queda de moral. Os soldados que queriam fugir correram através das equipes de supervisão que eram compostas por guerreiros num nível de estrela como leões raivosos, e os guerreiros das equipes de supervisão também começaram a fugir depois de um tempo. Dos 10 impérios que enviaram suas tropas para cá, todos os 8, exceto o Império Leon e o Império Orlond, eram fracos e desorganizados. Eles não ousariam lutar de frente com Zenith, se fosse em outros tempos. Alguns deles incluíam as velhas tropas do Império Spartax, que foram conquistadas por Zenith há algum tempo. Como resultado, ficaram aterrorizados com o que viram e começaram a recuar, fazendo com que o moral caísse ainda mais. Os soldados em fuga pareciam água em uma represa aberta enquanto fugiam. Embora o número de soldados de Zenith fosse menor que 1/10 do número de soldados das tropas unidas, os soldados de Zenith atacaram os inimigos e atacaram sem piedade. Os inimigos tentaram fugir rapidamente, mas os que não conseguiam fugir a tempo se ajoelharam e se renderam com suas armas no chão. Na cabeça deles, mesmo que fossem capturados e vendidos como escravos, era melhor do que estar morto. As montanhas de equipamentos, alimentos, armas e armaduras que não foram destruídas com o tempo tornaram-se espólios de guerra para os Zenithianos. As chamadas tropas unidas do 10 impérios se tornaram uma piada. As tropas de apenas 2 impérios tiveram bom desempenho nessa situação. Embora os leonianos também tenham se retirado, eles não foram completamente esmagados. Eles lentamente recuaram com a formação adequada, diminuindo as baixas o máximo possível. Embora tenha sido um pouco caótico, os soldados não foram derrotados mentalmente e se afastaram dos soldados de Zenith. Os acampamentos dos Ormondianos estavam mais distantes do campo de batalha principal, portanto não foram atingidos pela cavalaria de Zenith no começo. Além disso, como um império de nível 7, a disciplina militar e as qualidades de seus soldados estavam muito além dos outros, fazendo com que se destacassem entre os 10 impérios. Para os Ormondianos, a coisa mais catastrófica era que Fei, o Lorde da classe Sol, estava logo acima de seus acampamentos. A poderosa opressão de um mestre assim não era algo que os soldados comuns podiam suportar, e os mais fracos foram instantaneamente transformados em nada dos 6 Xuange, exceto o Xuange menor atrás e o principal que estava no centro da formação, os outros 4 estavam descendo.
Paraquedas feitos de pele de animais demoníacos foram soltos, diminuindo a velocidade da descida para que o Xuange não caísse no chão e explodisse. Fei apontou levemente os dedos, e mais duas elites da classe Lua de Ormond gritaram antes de se transformarem em névoa de sangue. O poder dos lordes da classe Sol não era algo que as elites da classe Lua pudessem aguentar e só podiam esperar a morte. Não mais uma elite da classe Lua de Ormond gritou quando ele se transformou em pedaços de carne e ossos brancos. As outras 6 a 7 elites da classe Lua não tinham mais compostura. Eles se afastaram como cães derrotados, com rabos entre as pernas, e tinham medo de serem atingidos por Fei. Pare, mestre de Zenith. Vamos parar a guerra. Uma voz majestosa e alta de repente soou do gigante Xuange no meio da formação. Então, uma vasta quantidade de energia apareceu e impediu Fei de matar as elites da classe Lua de Ormond. Este homem também era um mestre poderoso.